isso, diga isso. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Aleluia. Jesus. Adore Nunca Ele. houve amor Faça isso agora. assim. Uma atitude de louvor, de adoração, de submissão. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor repetir. Eu gostaria muito que você, ao olhar a letra aí, que você que não conhece a letra, cante junto. Nós vamos cantar o coro juntos, pode ser? Eu sei que o Espírito Santo vai se derramar aí onde você está. Pode adorar. Sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu Nós te encheu. adoramos ao Senhor. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o Obrigado, céu Senhor. encheu. Obrigado. Nada irá me Oh, separar. aleluia. Onde você estiver, faz o teu salmo de adoração a Deus. Faz o teu salmo de louvor ao Criador. Adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Nós te engrandecemos, Senhor. Obrigado, Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Estamos no domingo da ressurreição. Estamos aqui por causa da ressurreição. Louvado, adorado e exaltado seja o poderoso nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Amém. Boa noite. Paz seja com todos. Que gostoso a gente poder louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Hoje nós celebramos a ressurreição e a mensagem de hoje é sobre louvor, é sobre gratidão, é sobre adoração, atitude de adoração. E eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Convido você a abrir o seu coração. Estamos num culto, mas é um culto via live, não temos ninguém no banco, apenas as pessoas que estão trabalhando aqui, participando desse culto. E eu quero convidar você a fazer duas coisas, três. A primeira é compartilhar, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Quanto mais você compartilha, mais pessoas a gente alcança. Quanto mais você compartilha, mais pessoas a gente alcança. Amém? A segunda coisa é, hoje nós vamos ao final do culto, quando a gente estiver encerrando, a gente vai fazer a oração aos pés da cruz, a oração aos pés da cruz, daqui a pouco. Então vai escrevendo aí nos comentários, ou se você preferir, se for alguma coisa que você quer comentar, que você precisa de ajuda em oração e não quer se expor, você pode enviar por mensagem no Quadrangular Vila Industrial, no facebook.com/IEQVI, ou você pode enviar mensagem para mim, para a pastora Daniela, e a gente vai estar intercedendo com você e acompanhando você, se for o caso. Mas no geral,
coloque aí o teu pedido de oração. Nós vamos fazer a oração juntos daqui a pouco. Vai ser uma oração de joelhos, então eu recomendo que você esteja preparado para esse momento de uma oração diferente ao final, quando nós nos prostraremos diante da cruz, de joelhos aos pés da cruz. Todos nós vamos falar com Deus, amém? Mas é um dia de gratidão, então preciso que você compartilhe, preciso que você envie o teu pedido de oração, se você assim desejar, para a gente fazer juntos a oração no final. E agora é uma orientação, sabe, é um culto de uma maneira diferente, mas é um culto. Então não deixe de ter no seu coração uma atitude de culto. O que é o culto? O culto não é algo que a gente assiste, culto é algo do qual a gente participa. Então eu convido você a sermos participantes do culto, amém? Participa com o seu coração, com a sua alma, participa com o teu espírito, seja um adorador, seja um ouvinte, como se estivesse aqui, assentado no banco da igreja. Se você tiver essa atitude, Deus vai te abençoar, Deus vai falar com você, e eu tenho certeza que ao final deste culto, você sai abençoado, você encerra junto conosco esse culto, mas com a certeza de bênção, com a certeza de que esteve diante do Senhor, amém? Então nós vamos louvar ao Senhor, nós já louvamos ao Senhor, nós vamos orar daqui a pouco consagrando dízimos e ofertas. Você pode contribuir pessoalmente, passando aqui na igreja, você pode contribuir via transferência bancária, as contas, se não estão, vão estar disponíveis, eu acredito que já estejam aí para você. Você pode contribuir via cartão de crédito, mas participe desse momento, sabe? Participe, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Os olhos de Deus estão, quando esse versículo foi escrito, já era, imagine agora, os olhos de Deus estão sobre aqueles que são fiéis, e os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Deus não vai se esquecer de você e de nenhuma das suas ofertas, amém? Deus é contigo, que o Senhor te abençoe. Nós vamos entrar na palavra de Deus, nesse assunto tão importante, e eu falei um pouco sobre isso no culto da manhã, mas eu quero repetir algo com você, que é a respeito do louvor e da nossa atitude durante o louvor. Às vezes, eu sou novo, sei que você que está assistindo aí, você olha e fala, não tem 20 e poucos anos, né? Não, eu sou novo, mas eu sou pastor oficialmente documentado. Eu já dirigia antes disso, mas eu sou pastor desde 98. Então, durante todo esse período, né, a gente vai aprendendo a conhecer as pessoas, e às vezes dá para a gente saber, Bruna, daqui olhando, eu sei que você também, às vezes dá para a gente saber quem vai ser abençoado ou não, não é? Hoje não, porque eu não estou te vendo, mas eu digo de uma situação normal de culto. Tem gente que durante o louvor está assim, ó, né? Ou se perguntando que horas isso vai acabar. Tem gente que durante o louvor ele começa a reclamar de dor nas pernas, e nós nunca proibimos alguém de louvar sentado, nunca me lembre, né? E a pessoa começa a reclamar e se sente, porque algumas pessoas elas têm a atitude como se o culto começasse depois do louvor. Está errado, está errado. Na hora do louvor é a hora que a gente entrega para Deus, é a hora que a gente atrai
a presença de Deus. E eu preciso falar com você a respeito desse assunto. A mensagem de hoje é a oração de louvor. Estamos na corrente 7 orações que vão mudar a sua vida, mas a oração de louvor, e trazendo isso para uma atitude de louvor, ela vai mudar você. Ao passo que algumas pessoas estão totalmente desconectadas, distraídas, totalmente ausentes, embora de corpo presente, mas totalmente ausentes. E aí você olha e fala assim: como é que Deus vai abençoar uma pessoa que está aqui, mas não está aqui? Não é? Se Deus abomina esse tipo de coisa, ele chega, em alguns momentos da história da igreja, ele chega a dizer: esse povo está perto de mim, mas e com seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe, não é? Então, desenvolver uma atitude correta de louvor vai te ajudar a ser um vencedor. Todo mundo quer ter intimidade com Deus, todo mundo quer ser um amigo próximo de Deus, todo mundo quer ser cheio de dons do Espírito Santo. E essa mensagem de hoje vai te ajudar muito. A gente vai passar por alguns pontos que são muito importantes. Eu vou falar algumas coisas assim, antes da gente entrar de verdade na mensagem. Nós vamos falar sobre o louvor que traz cura e transformação. O louvor nos alinha com os propósitos de Deus. A oração de louvor vence críticas. A oração de louvor vence a depressão, e nós vamos estudar juntos a respeito disso. Vence a depressão. A oração de louvor vence o medo. Tem muitas pessoas, elas não têm. Hoje a gente tem o superlativo do medo, que é a síndrome de pânico. Tem gente que tem o medo no máximo. Então a oração de louvor vence o medo. A oração de louvor vence o egoísmo, desenvolve a paciência, desenvolve a autoestima, tudo isso com atitudes de louvor. E você vai entender o porquê disso. Eu vou te ajudar a entender o porquê disso. Então, eu peço que você abra bem o seu coração, se preparando para isso que o Espírito Santo vai trazer para você. Eu não sei se presencialmente a gente conseguiria tratar de todos esses pontos, mas eu peço que você tenha muita paciência e às vezes até algum esforço para permanecer ligado e conectado sem se distrair. E eu sei que é muito difícil fazer isso, já que a maioria está assistindo com um aparelho de celular na mão, mas faça isso. Depois, se você puder, assista de novo, anote, porque o Espírito Santo vai guiar você. Deus está te chamando para um nível de uma comunhão diferente. Existe aquele nível de comunhão primário, que é quase o nível zero, que é aquela comunhão de quem só fala, só um fala, e o teu relacionamento com Deus é falar, é pedir, e derrama tudo e vai embora. Mas tem aqueles que ouvem, tem aqueles que se esforçam para tocar nas vestes de Jesus. Tem aqueles que com esforço enorme e com determinação vão e tocam na veste de Jesus. Mas posso te garantir que existem alguns aos quais o coração de Deus é movido a tocar neles. Posso te garantir que enquanto tem tanta gente se esforçando para tocar em Jesus, alguns ele se inclina para tocar, alguns ele se move a tocar. Voltando à atitude de louvor, ou à atitude durante o louvor, algumas pessoas você percebe que serão abençoadas. Como assim, pastor? Tem gente que, isso eu estou falando do nosso ambiente aqui, estou falando com todo o perdão, que eu sei que hoje não tem mais barreiras, mas eu estou falando do nosso ambiente aqui, da nossa situação aqui.
Alguns você percebe que serão abençoados. E como que você pode perceber que serão abençoados? Eles se entregam durante o louvor. Tem gente que durante o louvor chora, tem gente que durante o louvor adora, tem gente que durante o louvor se alegra, tem gente que durante o louvor exalta ao Senhor, e você percebe que não estão assistindo o louvor, mas estão também adorando ao Senhor. Você percebe que nenhuma situação adversa pode atrapalhar uma pessoa que está decidida a adorar o Senhor. A nossa igreja hoje é uma igreja até confortável. Nós temos cadeiras gostosas, são confortáveis, nós temos ar-condicionado, mas isso não é um critério para adorador. O adorador, ele pode se sentar debaixo de uma telha. Como é que chama aquelas telhas, Edivaldo? Mais quentes, assim, igual na cozinha ali, aquelas telhas, Eternite, sem propaganda, viu? Olha, Cleidson, o adorador, ele pode se sentar num lugar muito menor, debaixo, sentado em madeira. Queridos, houve um período da minha vida em que eu fui à igreja, antes da igreja estar pronta, e um prédio que estava sendo construído. E num período em que nós começamos a fazer cultos naquele lugar, não tinha o piso de cimento, era o chão. Preparamos o chão, batemos o chão e botamos, não tinha banco. E como que nós fizemos? Nós pegamos os tijolos, pegávamos os tijolos da construção, botava os tijolos e a madeira, que o pedreiro às vezes ia usar, limpava ali, dava um trato nela, e adorava a Deus ali. Não tinha janela, não tinha porta, iluminação precária, mas eu posso te garantir que a glória de Deus estava ali, e a gente não se importava. Talvez alguém se importe, não é? Não tem problema se você se importa, mas a gente não se importava, porque estávamos diante do que todo mundo acreditava que ia ser uma igreja muito forte. Está lá até hoje. É a 6ª igreja quadrangular de Franca que tem essa história, e uma igreja que eu amo muito, uma igreja vencedora, e que está lá de pé, muito linda hoje, com poltronas lindas e ar-condicionado, né? Mas como é gostoso. Então eu quero convidar você, eu não entrei na mensagem ainda, mas eu vou entrar. Eu quero convidar você a ter uma atitude de louvor agora. Começar a agradecer a Deus, baixar a sua expectativa no sentido de o que eu posso arrancar dele. Não, abre a porta por irmão lá. Não é o que eu posso arrancar dele, é o que eu posso dar para ele. Faça isso agora. Comece a adorar o Senhor na sua casa. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a glorificar o nome do Senhor. Diga: Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Pai. Tu és a minha segurança. Tu és o ar que eu respiro. Tu és a minha eterna esperança. Pelo que não temerei, eu creio num Deus todo-poderoso, eu creio num Deus que está comigo, eu creio num Deus que não falha, porque quando eu te recebi, na verdade fui aceito por ti, o Senhor veio andar comigo, e o Senhor tem sido a minha sombra. Louvado, adorado e exaltado seja o nome do Deus da minha salvação. Te louvar, te adorar, te exaltar é o meu prazer, e eu quero fazer isso por toda a eternidade, por toda a eternidade. Amém? Tem uma canção antiga
Eu estou sem o retorno da Bruna, então não vou nem cantar. Mas eu só vou falar a letra. Esqueci a canção agora, você acha que pode? A canção, ela diz assim, ó: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e como sacrifício. Você já imaginou o que é oferecer a vida como oferta de amor e como sacrifício? É mais ou menos o equivalente a dizer: eu sou Isaac, e eu não preciso de um Abraão para me levar. Eu sou Isaac e eu me deito no altar. Não é? Que você tenha essa atitude de adoração a Deus. Amém? Salmo 113, versículo 3, ele diz assim, ó, Salmo 113, versículo 3, diz, tem essa expressão, do nascente ao poente. Quer dizer, hoje o Cleidson me disse que o nascente é desse lado. Aqui é o que? O nascente é aqui. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Assim, meio, né? O nascente é aqui e o poente é aqui. Mas diz assim, ó: desde o nascente até ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Amém? Se você puder, repita isso comigo. Diga assim, ó: desde o nascente até o poente, seja louvado o nome do Senhor. Eu vou entrar nessa mensagem lendo um depoimento. Eu vou ler 2 depoimentos aqui, mas eu vou ler o primeiro depoimento, que esse depoimento é de Stormy O'Martin. Ela que escreveu um livro intitulado 7 orações que vão mudar a sua vida, no qual eu baseei essa mensagem, e essa série de mensagens, porque me ajudam e vão ajudar você. Então, ela tem esse depoimento aqui, ó: eu costumava entrar às pressas na igreja 20 minutos atrasada no domingo de manhã. Quando eu encontrava um assento e me acomodava, o momento de adoração e louvor já havia acabado e o pastor estava pregando. Eu não estava preocupada com isso, porque estava lá para o ensino. Contudo, minha mente vagava para todos os lugares e não me concentrava na mensagem antes de o pastor estar na metade do sermão. Nos dias em que eu chegava com tempo de sobra para conseguir um lugar antes do início do culto e participar plenamente de todo o período de adoração, eu descobria que estava aberta para receber a mensagem, como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Meu coração amoleceu e ficou receptivo ao que o Espírito Santo queria me ministrar, por causa dos 20 ou 30 minutos que eu havia passado louvando a Deus. As atitudes negativas com as quais eu me deparava desapareceram e foram substituídas por atitudes mais alinhadas ao que Deus desejava, e eu me preparei e me abri para receber a Deus. Então, de acordo com o depoimento, a adoração é um convite à presença de Deus. Uma vez falando aqui com os nossos líderes de células, eu disse para eles: olha, a gente estava discutindo sobre técnicas, modelos de culto de célula, modelos de reunião, e ao final eu disse assim: faça tudo isso, faça uma boa dinâmica, uma boa recepção na célula, faça tudo isso, mas não se esqueça do principal, a presença de Deus. Assim que começar, pode ser antes, e é por isso que existe o ministério de intercessão, mas assim que começar a reunião da célula, a presença de Deus tem que ser plena no ambiente todo, e assim também é no ambiente de culto, e é por causa disso que a gente adora a Deus. Na minha adolescência eu li um livro, que eu acho que esse livro era da minha irmã, eu procurei e não achei ele, eu acho que era da minha irmã, vou ter que pedir para ela. Chama O Poder do Louvor. Ele abre assim o seu entendimento
para a força que existe no louvor a Deus. É muito interessante a gente perceber que coisas grandiosas acontecem durante o louvor. Nós vamos usar aqui o exemplo de Paulo e Silas, que está lá em Atos capítulo 22, nós vamos ler juntos. Algumas pessoas acham que são curadas no momento da oração no final. Porque na hora da oração, a pessoa que esteve durante todo o culto distraído, aí ela vem para frente, e ela se entrega, só que aí, você já não recebeu, já pulou etapas. Você não louvou, ou não louvou de coração, então você não atraiu a presença do Senhor para você, embora ela aqui esteja. Aí, durante a mensagem, você não recebeu fé, e a fé é o que produz o milagre, a fé é o que chama à existência as coisas que não são, e a fé vem pelo ouvir. Então, como você não conseguiu louvar, não esteve receptivo à mensagem, na hora da oração não tem fé, e é por causa disso que as pessoas às vezes gostam de imaginar assim: olha, eu vou receber a oração daquele pastor, ou daquele pastor, ou daquele pastor, porque ele tem uma oração poderosa. Querido, é uma crendice muito tola, porque o poder da oração não está em quem faz, mas em quem recebe. O poder da oração vem de Deus. Agora, quando você está pronto, quando você atraiu a presença de Deus, você vai adorar diante da presença. Olha esse exemplo aqui, Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 22. E a multidão se levantou contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Se você tivesse aqui, eu ia falar assim: repita comigo: muitos açoites. Mas já que você não está, eu não vou falar. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-lhes na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eu vou parar aqui só para dizer que saudade de ver você aqui na igreja, viu? Que saudade. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Eles haviam tomado muitos açoites. E um cara que apanhou de noite, meia-noite, ele está fazendo o quê? Não é? Normalmente, se for um crente muito bom, Bruno, né? Daqueles muito piedosos, né? Ele vai estar dormindo, tentando se esquecer das dores. Não é isso? Ou só eu sou assim, né? Quando eu estou com dor, a coisa que eu mais quero é dormir. Não é porque você está dormindo, mas era perto da meia-noite, na cadeia, eles estão com os pés presos no tronco. Você me ajuda, Vitor? Eu estou com os movimentos limitados. Vem cá você. Como que é um prisioneiro com pés e mãos presos no tronco? Abaixa. Isso. O tronco passa aqui. Tem alguma coisa para mim? Tá aqui, né? Não passa nem um cabo de vassoura. Imagina um tronco. Aí, ó, o tronco passa por aqui. E aí vem aqui e prende a mão e prende o pé. Ai, pastor, eu não vou adorar porque estou sofrendo demais. Tá? Depois de ter apanhado. Um de costas para o outro. Eu devia chamar o Felipe também, mas pode ficar, viu, Felipe? E aí o que eles estão fazendo? Eu vou ler aqui rápido antes que o Vitor tenha uma cãibra. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Veja isso, perto da meia-noite, orava e cantava hino a Deus. Deus abençoe, muito obrigado, viu? E os outros presos ouviam. O que é isso, querido?
é louvor, é adoração, mas não é um louvor de guerra, não existe guerra aqui. Eles não sabem se eles vão morrer nesse momento e ser os próximos mártires, não é isso, não é um louvor de guerra, daquela letra que diz, vamos ver com quantos hinos essa corrente vai se arrebentar, porque Paulo e Silas estiveram presos outras vezes, não é isso, a questão é um louvor de adoração. Paulo, o que a gente vai fazer? Vamos reclamar, vamos gritar, vamos correr, vamos buscar os nossos... Não! Nós vamos adorar a Deus. Eu fico imaginando que hino com o cara canta, não é? Eu fico imaginando como eu gostaria que ele tivesse escrito aqui as letras dessa canção. Talvez seja um daqueles hinos que só entende o que canta e o que recebe. Mas o fato é que, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, tantos dos que cantavam quantos dos que ouviam, porque o louvor, ele é uma arma poderosa de guerra, quando não é usado para guerra. Como assim, pastor? Vou te explicar. O louvor atrai a presença de Deus, e quando eu busco a Deus, pela presença de Deus, não tem inimigo que fica de pé diante de mim. Não estou buscando a Deus para resolver o meu problema, não estou buscando a Deus porque eu quero alguma coisa. É quando eu busco a Deus porque eu quero Deus, aí ninguém fica de pé. É por isso que Jesus falou assim, busca primeiro Deus, primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você fizer o contrário, buscar primeiro todas as coisas, talvez você nunca conheça de fato o reino de Deus. Quem tem a presença tem tudo. Quem tem a Jesus no seu coração tem tudo o que Jesus tem. Que inimigo que fica de pé diante de você, Jonathan, se Deus está ali contigo? Agora percebe que não é por interesse. Por isso que eu disse que o louvor é uma arma de guerra, quando não é usado para guerra. É quando igual Daniel, você acha que Daniel sabia que Deus ia fechar a boca do leão? Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que eles iam vencer a força do fogo? Não, eles foram para morrer mesmo. Eles falaram assim, Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, fica sabendo, rei, que o nosso Deus pode livrar, mas isso é com ele. Se ele não livrar, a gente não se dobra. Pronto. E entraram no fogo, mas com a presença de Deus. E aí pouco importa se eles vão morrer no fogo ou se eles vão sair do fogo. Pouco importa se ele vai ser comido pelo leão ou se Deus vai fechar a boca do leão. Pouco importa se ele vai ser apedrejado, como foi o primeiro diácono Estevão. Pouco importa se ele vai ser apedrejado e vai morrer ali, desde que ele esteja vendo o Senhor numa escada, os céus abertos e o Senhor lá em cima. Pouco importa, ele está desejando a presença de Deus. O louvor atrai a presença de Deus. O louvor atrai a presença de Deus. O louvor é como um perfume. O louvor é como algo agradável que sobe e que faz com que o Senhor procure por você, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E é por isso que eu te disse, enquanto tem tanta gente se esforçando para tocar, tem um Deus procurando a quem tocar.
Percebe? A oração de louvor, uma atitude de louvor, pode mudar a sua vida, querido. E eu vou ler um pouco do meu texto aqui, para te ajudar com algumas coisas muito importantes. A oração de louvor traz cura e transformação. Quanto mais tempo passarmos louvando ao Senhor, mais nos veremos a nós mesmos e as nossas circunstâncias se transformando. Isso acontece porque o louvor amolece o coração e o torna flexível, e também nos cobre de proteção. Quanto mais flexibilidade e a cobertura forem mantidas, mais rápido nosso coração pode ser moldado e curado. O louvor traz cura e transformação. O rei Josafá, em 2 Crônicas 20, nós não vamos ler. O rei Josafá está diante de um inimigo muito grande, inimigos que se juntam contra Israel, e vem a notícia: uma grande multidão vem contra ti. Seria, para os nossos dias, como se estivesse a véspera de uma grande guerra mundial. Uma multidão em diversas nações vem contra ti. Josafá chamou todo o povo para dentro do templo, e é de lá que saiu 2 Crônicas 20, que fala a respeito da igreja. E Josafá fez essa oração: Senhor, essa é a tua casa, e a tua palavra diz que quando algum mal nos sobrevier, espada, peste, fome ou juízo, nós nos apresentaremos diante de ti, diante desta casa, porque o teu nome está nessa casa, e tu nos ouvirás e livrarás. E ele chama todo Israel ao jejum. Quando ele bota todo mundo, e não era cada um na sua casa. Esse negócio de cada um na sua casa é humano, não é isso, isso não é Deus. A gente obedece porque não tem outra opção, mas não é Deus. Josafá, ele não fala assim: fica na sua casa, gente. Não, ele fala assim: todo mundo para a igreja hoje. E a nação toda se congrega, e a nação toda jejua, e a nação toda ora, porque se Deus não puder te livrar, ninguém pode. Porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí a nação toda dentro ali, todo mundo jejuando, os moços, os velhos, as crianças, todo mundo jejuando, homens, mulheres, todo mundo chamado ao jejum. E pá, vem a luz. E Deus fala: Josafá, nessa batalha você não vai ter que guerrear. Você acredita? E é claro que Josafá acredita, ele está buscando uma ajuda em Deus. E Deus fala: prepara todo mundo, prepara o povo para marchar. Mas na frente da batalha, você não vai colocar a artilharia de Israel. Na frente da batalha, você vai colocar o ministério de louvor. Na frente da batalha, bota os levitas, bota todos os instrumentos que a gente tiver. Todo mundo que toca, vai lá na frente. Todo mundo que canta, vai lá na frente. Todo mundo que gosta de adorar, vai lá na frente. Aquela turma se reuniu, e eles foram marchando e adorando ao Senhor. E naquela batalha, eles venceram sem que ninguém precisasse lutar. Quando eles chegaram lá, o Senhor já havia passado, porque o louvor atrai a presença de Deus. Amém? Tenha atitude de louvor no seu coração. O louvor traz cura e transformação. Esse é o tempo, querido, da gente levantar as nossas mãos em oração, em adoração a Deus, louvar a Deus por tudo o que Ele já fez. Agradeça por sua palavra, agradeça por sua fidelidade, agradeça pelo seu cuidado, agradeça pela sua presença, agradeça e agradeça ao Senhor. Agradeça
por tudo o que Ele já tem feito para você. Agradecer a Deus, agradecer pelas bênçãos financeiras, pelo novo emprego. Agradeça, agradeça, agradeça. Isso vai fazer com que bênçãos sejam liberadas para você. Amém? A oração de louvor alinha você aos propósitos de Deus. Porque se você quer ser guiado pelo Espírito, se você quer ser um vencedor, segundo a fé, você precisa ser guiado pelo Espírito. Agora, ser guiado pelo Espírito implica em não fazer a minha própria vontade, não é? Então, se Deus tem um propósito e eu tenho outro, no meio dessa divisão, Deus não vai operar, não é? Então, sem louvor, a gente vive como uma terra seca, como um período de erosão. Romanos capítulo 1, versículo 21, mostra na Bíblia um triste exemplo do que acontece com quem deixa de louvar e glorificar a Deus. Romanos 1, 21 diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Conhece a Deus, mas em vez de glorificar a Deus que tudo sabe e que tudo pode, na sua inteligência resolve fazer de outro jeito. Quando na sua sabedoria, a sua sabedoria te leva para um caminho diferente da vontade de Deus, você está desalinhado. E na linguagem de louvor, você está desafinado. Dá para tocar com um instrumento desafinado? Não. Tem gente que até toca, dá, Bruna? Não, se numa banda, num grupo, todo mundo está tocando direitinho e um desafinado, aí fica feio. ele destrói a música toda, não é? Não tem jeito, gente, não tem jeito. Tem que estar todo mundo alinhado, no mesmo propósito, ajustado. Deus tem um plano. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas a minha vontade é outra. Mas você não tem ferramentas para chegar nela. E a vontade de Deus para você é melhor, porque lá no final você vai ver que Deus te fez o bem, que Deus cuidou de você, que Deus tratou de você e que você venceu, e vai se surpreender, porque você vai chegar muito mais longe do que chegaria andando de acordo com a sua vontade. Então, o louvor nos alinha à vontade de Deus. Com louvor, você e suas circunstâncias podem ser transformadas, pois louvor dá a Deus acesso em cada área da sua vida. Por exemplo, se você está doente, e crente fica doente, fica, Vitor? Claro que fica. Quando a Bíblia diz, aliás, é um dos nomes de Deus, é atributo, mas é dito nome, é um dos nomes de Deus, Jeová Rafá. Quando a Bíblia diz, quando o Senhor disse, eu sou Jeová Rafá, quer dizer, eu sou o Senhor que te sara, quer dizer que eu posso ficar doente. Se eu não posso ficar doente, vai me sarar do quê? Não é? Então a gente pode ficar doente, a gente passa por isso, a gente fica doente porque a gente come mal, a gente fica doente porque a gente dorme mal, a gente fica doente porque a gente abusa do corpo, a gente fica doente porque tem um monte de vírus espalhado por aí para todo lado, é uma praga, e a gente fica doente, não tem problema nenhum. Mas quando você, diante da sua doença, começa a louvar ao Senhor, não é? Como que eu posso louvar a Deus na minha doença, pastor? É quando você diz, Senhor, muito obrigado, porque mesmo doente, eu estou de pé, mesmo doente, o Senhor tem me guardado, e não tem, poucas coisas são melhores do que o abraço terno do Pai, na hora da dor, e na hora da dificuldade, não é? É quando você agradece ao Senhor por estar passando por aquela situação. Pastor, como eu vou agradecer ao Senhor por uma situação adversa?
Você vai agradecer ao Senhor, porque você vai dizer para Ele: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não fui livrado do vale, mas não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor desceu do céu, sendo adorado pelos anjos, desceu do céu e está aqui no vale da sombra da morte comigo. Eu vou reclamar? Não é? Percebe que é tudo uma atitude de louvor. A oração de louvor, a atitude de louvor, ela transforma a tua vida. Eu falei hoje pela manhã um exemplo que eu ouvi do amigo apóstolo André Ricardo. Ele disse assim: olha, imagine que você está preparando na sua casa um peixe, na casa do Vitor. Você está preparando aquele peixe. Eu gosto muito de peixe assado. Você gosta de peixe assado? Gosta de peixe assado, Wesley? Eu ia convidar você para comer lá em casa. Você gosta do quê? Carne assada. Mas não, então você leva a carne. Mas tem que ser carne boa, que esse menino, né? Hoje de manhã ele estava vestido da Casa de Papel. Gente, não é? Que pena que não tiramos uma foto, né? O Wesley é quem está operando a transmissão aí. Se alguma coisa errada acontecer, foi por causa disso, tá? Estou brincando. Quando você... o apóstolo André Ricardo, ele falava do peixe. Eu me perdi, né? Imagine que você está fazendo um peixe. Eu gosto de fazer um peixe, Vitor, um pacu. Você pega um pacu assim, de uns 2 quilos, 2,5 quilos assim. Vai comprar no Carrefour, que o pesqueiro está fechado, tá? Pega um pacu de uns 2,5 quilos. Você não limpa, não tira a escama dele, nada assim, só limpa por dentro, que já está limpo lá no Carrefour. E em vez de você temperar ele com qualquer coisa, você enche o bichinho de gorgonzola e enrola ele, amarra bem, como se estivesse fechando ele, né? Amarra bem e bota na brasa. Aquilo começa a ferver. Meu Deus do céu. Vamos marcar um peixe assim que acabar tudo isso? Vamos. E quem falar amém aí pela internet vai ser convidado também. Aí o apóstolo André Ricardo. Amém! Oh, Deus. O pessoal está terrível, né? Eles só deram glória a Deus agora, né? Perdão, gente. E o apóstolo André Ricardo, ele fala assim: imagina que você fez aquele peixe. Depois de fazer o peixe, você tem que fazer aquela limpeza na cozinha. E limpou a cozinha todinha, passou detergente, passou desinfetante, a cozinha perfumada, brilhando, impecável. E cai quando você vai pegar o lixinho da pia para levar no lixo maior lá fora, pinga uma gotinha de peixe, tão pequenininha que você não vê, aquela água do peixe, sabe? Na sua cozinha que você acabou de limpar. Você nem vai perceber. Mas se entrar uma mosca, ela vai onde? A cozinha está toda limpa, tudo impecável, perfumado, mas a mosca vai na gotinha. Pode estar num lixão, o lugar mais fedido do mundo, mais sujo, mais podre do mundo, e se nascer uma flor, uma abelha vai sentar onde? Porque moscas, eu estou falando de atitude, moscas, elas andam procurando o sujo, procurando algo para criticar. A abelha anda procurando a flor. A mosca pode estar num ambiente todo limpo, uma gota ela acha. Você não consegue esconder uma sujeira de mosca, assim como você não consegue esconder um defeito de uma pessoa que só saiba criticar. Mas por outro lado, ninguém pode impedir um adorador abelha, daqueles que podem estar no ar-condicionado ou
debaixo daquela telha e em chão de terra. Ninguém pode impedir um adorador abelha de adorar a Deus, porque ele simplesmente não vai se importar com o que está acontecendo, ele simplesmente não vai se importar com coisa alguma, ele vai buscar a presença de Deus. É Paulo e Silas na cadeia, Paulo e Silas na prisão. Eu perdi aqui agora, não sei quantas pessoas estão acompanhando, eu vou achar aqui. A oração de louvor te ajuda a vencer as críticas. Algumas pessoas, entenda isso, não estou fazendo uma crítica aos críticos. Algumas pessoas foram abusadas, algumas pessoas passaram por traição, algumas pessoas foram humilhadas, algumas pessoas foram enganadas e passaram por toda sorte de males a vida toda. Isso faz a pessoa se tornar crítica, porque ela só viu o mal, então ela vai olhar para tudo buscando sempre o mal. Então a pessoa se torna julgador, a pessoa se torna crítico, a pessoa acha que como ele sofreu muito lá atrás por alguém que tinha alguma autoridade, ou alguém que recebeu algum benefício, ou benefício da confiança ou da intimidade, ele foi traído, ele sofreu, agora ele acha que ele também pode fazer sofrer, porque só isso que ele recebeu da vida, então se torna uma pessoa crítica. Quando você tem o espírito de criticar, cada pensamento e palavra sua são influenciados pelo espírito da crítica. Você não consegue, perceba, se pergunte se você está sendo a mosca ou a abelha. A pessoa ela vai sendo influenciada por esse espírito e ela se torna incapaz de sentir alegria. Tudo isso, porque o espírito de crítica entrou na vida dela. Mas o louvor muda tudo. O louvor transforma. E por que o louvor transforma? Porque o louvor traz a presença de Deus. Você foi traído, você foi enganado, você foi humilhado, você foi abusado. Adore a Deus porque você está de pé e diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me guardou. Louvado e adorado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando você usa essa atitude adversa e na força, na marra, busca a Deus, você dá acesso ao Espírito Santo, àquela área da tua vida onde você sofreu. Então, a oração de louvor também liberta. A oração de louvor te ajuda a vencer a crítica e o espírito crítico. A oração de louvor ajuda você a vencer a depressão. Provérbios 12, 25 diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A oração de louvor e de ação de graças também pode colocar acima dos sentimentos de desesperança, de depressão. Estar deprimido é um sinal de que sua personalidade voltou-se para dentro. Ao invés de olhar para o lado, ao invés de olhar para cima, você passa a olhar para dentro. E o que é que tem aqui dentro? Não é? Se a Bíblia diz que o coração é enganoso, é perverso. Ou você nunca se enganou com ninguém, né? Teu coração nunca te enganou. No seu coração você vai encontrar as suas emoções, e emoções muitas vezes nos ajudam, mas muitas vezes nos atrapalham. Quando você vive olhando para dentro, você se torna uma pessoa introspectiva, depressiva. Então, como que o louvor ajuda a vencer a depressão, pastor? É quando eu deixo de olhar para mim e pelo que a vida fez comigo.
quando eu deixo de olhar para o que a vida fez comigo, aquele momento fez comigo, eu começo a olhar para o alto, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Substitua isso. Olha para Deus, olha para Jesus, olha para o que Deus quer fazer de você. Irmão, você não é o que te aconteceu. Separe isso. O que aconteceu não é você, não é a sua personalidade. Você passou por isso, mas você venceu a isso. Você é um filho amado de Deus, em quem Deus quer colocar o Espírito Santo e te dar um coração inabalável. É isso que você é. Então pare de olhar para dentro, porque do lado de dentro você vai encontrar com o seu lixo, com as suas emoções, com as suas tristezas. Você vai ser incapaz de ter alegria. Comece a olhar para o alto, comece a olhar para Deus. Não é o que aconteceu, não é o tamanho do inimigo, é o tamanho do Senhor. Oh, aleluia, bendito, adorado e exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Encontre na Bíblia versículos que falem de louvor e de adoração. Repita-os em voz alta, repita as promessas de Deus, repita: antes eu não era ovelha do Senhor, eu não tinha pastor, antes eu andava de acordo com a minha vontade, e de acordo com a minha vontade eu sofri isso, sofri aquilo. Bom, bota uma pedra, e agora você diz: o Senhor é o meu pastor. Já não importa mais o que você é, o que você se tornou, porque o teu pastor, que é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E se eu não estiver deitado, deitar me faz, ou fará em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu vejo o leão, eu vejo o urso, mas eu vejo a vara e o cajado na tua mão, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Não interessa o que a vida fez com você, Deus prepara uma mesa e diz: senta aqui, porque chegou o tempo de honra. Senta aqui. Quando você se deixa moldar, quando você se declara uma ovelha, e ovelha não faz o que quer, ovelha faz o que o pastor quer, ovelha anda onde o pastor diz. Quando você se declara uma ovelha, Deus diz: agora vem cá. Sabe tudo isso, toda essa história que tinha dentro? Pois bem, senta aqui. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? É uma atitude. Você vai vencer a depressão quando você deixar de olhar para dentro, de olhar para cima. Quando você substituir a crítica, a autocrítica, o autoflagelo, a sua coleção de feridas, o teu álbum de figurinhas de derrota, pelas promessas de Deus. E você fala: muito obrigado, porque agora eu entendi. Ao invés de eu ficar falando do passado como uma ferida aberta, eu vou falar do passado como uma cicatriz, porque até aqui o Senhor me ajudou. Amém? Atitude de louvor. Ore as promessas de Deus. A oração de louvor vence o medo. Eu vou ler um outro depoimento para você. Antes de eu receber Jesus,
O medo era o fator que controlava a minha vida. O medo do fracasso, de um dano físico, o medo de ser emocionalmente machucada, o medo de ficar velha, o medo de não ser alguém na vida, um espírito de medo doente, paralisante e capaz de consumir tudo havia se apoderado de mim, trazendo com ele espíritos de suicídio e desespero, de ansiedade e de desesperança. Enquanto eu lutava para não me afogar em meus medos, minha força se acabou. Aos poucos, o meu medo da vida era maior do que o meu medo da morte, e o suicídio parecia ser um alívio agradável. Olha que situação, olha o que o medo faz. Uma pessoa passa a tratar o suicídio como um alívio. O diabo, querido, preste atenção, o diabo apresenta uma evidência falsa, uma visão falsa, uma realidade irreal e faz ela parecer real. Você é isso, você é isso. Não, isso é o que te aconteceu. Aí você pode optar por ouvir as mentiras do diabo ou crer em Deus. Eu escolho crer em Deus. Eu escolho depender de Deus. Eu escolho estar nas mãos de Deus. O louvor vence o medo. João disse em 1 João 4,18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. A oração de louvor vence o egoísmo. Quando eu deixo de ficar olhando para mim, quando eu olho para Deus, eu tenho a necessidade de compartilhar. A oração de louvor desenvolve a paciência. Nem sempre as nossas orações vão ser ouvidas do jeito que a gente quer, ou na hora que a gente quer. Às vezes a espera de Deus é para desenvolver em nós a paciência. Mas durante esse processo, durante esse tempo entre a oração e a resposta, eu posso te garantir que o Senhor está cuidando de você. Olha lá atrás, eu lembro de Jesus falando com os discípulos, e ele falou assim: lembra quando eu enviei vocês, e eu falei para vocês não levar a bolsa? Não levar a bolsa quer dizer não leva dinheiro. Lembra? Lembro, Senhor. Lembra quando eu enviei vocês e falei não leva 2 túnicas não, leva só do corpo? Lembra disso? Lembro. Lembra quando eu falei para vocês não levar 2 sapatos? Lembro. Lembra que eu falei para vocês, quando eu falei para vocês não levar comida? Lembro. E aí ele diz: porventura te faltou alguma coisa? Já esteve assim, Edivaldo? Já? Te faltou? Eu já senti na minha vida o cuidado de Deus. Durante todos esses anos, por muitas vezes, eu sei o que é pregar prosperidade, ir para casa comer. Em uma ocasião, eu preguei prosperidade e fui para casa comer fubá. São os desertos. Eu sei o que é privação, mas não sei o que é fome. Não me faltou nada. Amém? Então, vença esse medo. E como que a gente vai vencer o medo? Pastor, estou com medo. Ai, meu negócio, a minha empresa, ai, meu salário, Adore ao Senhor. O amor lança fora o medo. Substitua por louvor a Deus. Ao invés de encher o seu coração de preocupação, vai adorar ao Senhor, vai salmodiar ao Senhor, vai exaltar ao Senhor.
A oração de louvor, eu estou encerrando, desenvolve a autoestima. Para Deus, nenhuma vida é acidental. Você não é um fruto do acaso. Não importa qual foi o seu nascimento, você não é um acidente. Você pode ter nascido de uma relação difícil, ou talvez em um momento indesejado. Você pode ter nascido em meio de dificuldade, mas você não é indesejado aos olhos de Deus. Quando você não existia, existiam os seus pais, não é? E talvez você tenha sido fruto de algo como um abuso, ou algo como um estupro. Qual que é o propósito de Deus nisso? Não. Quando você não existia, você não existia. Mas a hora que você foi gerado no útero, você foi gerado no coração de Deus. O que veio antes não é sobre você é o que veio a partir dali. Isso é sobre você, e posso te garantir que o Senhor tem te guardado. Querido, não deixa o mundo escravizar você e roubar de você a autoestima. Não, o Senhor te ama. Levanta a tua cabeça, e não importa a tua história até aqui, o que importa é a tua história daqui para frente, porque o Senhor fará coisas grandes na sua vida. Quando você permite que Deus lhe mostre o que Ele pensa a seu respeito, e deixa que isso penetre em cada fibra do seu ser, tudo que é acrescentado ou tirado, não é o que faz você ganhar ou perder. Quando você permite que Deus te mostre o que você é, na vontade de Deus, isso vai mudar você, isso vai transformar você. E para encerrar, eu vou ler mais um depoimento e nós vamos orar. Como a maioria das pessoas que carregam cicatrizes causadas por abuso verbal na primeira infância, eu era hipersensível aos comentários de outras pessoas. Essa é uma característica negativa. A pessoa que se magoa facilmente coloca os outros na desconfortável posição de terem de pisar em ovos ou serem responsáveis por magoá-la. Ao louvar a Deus em meio à minha hipersensibilidade, eu lhe permiti transformar essa qualidade negativa em qualidade positiva, a de ser sensível a outras pessoas e não a mim mesmo. Quando o diabo tentar te enganar, querido, com mentiras sobre você mesmo, quando ele tentar te destruir, ignore os insultos dele e louve e adore a Deus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua alma. A oração de louvor, a atitude de louvor pode mudar a sua vida. Nem que seja como Paulo e Silas na prisão, mas você deve adorar a Deus. O ministério de louvor pode vir aqui, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Nesse momento, vou convidar os que estão aqui trabalhando, pode até deixar a porta aberta. Eu gostaria que todos nós viéssemos aqui orar aos pés da cruz. Eu não vou poder ajoelhar, mas quem puder, faça isso, tá? E os pedidos de oração estão aqui, e muitos pedidos de oração estão aqui ou vão chegar. Pedidos que foram feitos via internet, nós vamos falar com Deus. Amém? Se você puder, aí onde você estiver, fale com Deus, ore, exalte o nome do Senhor. Se vocês puderem, junta ali em volta dos pedidos, por favor. Isso, meu celular está lá representando os pedidos de oração que foram feitos, e nós estamos orando, eles já estão orando
e falando com Deus. Eu convido você, meu querido, a buscar a presença de Deus aí na sua casa, a desenvolver uma atitude diferente. Pastor, eu não sei mais o que vai fazer. Sabe por que você não sabe? Porque você é um dos que esforçam para tocar, mas o Senhor se esforça para tocar nos verdadeiros adoradores. Busque a presença aí na sua casa, desenvolva uma oração de louvor e de adoração e de gratidão a Deus. Os pedidos nós apresentamos, mas desenvolva uma oração, uma atitude de gratidão a Deus. Vai agradecendo por cada dia. Pastor, meus dias foram todos de sofrimento. Então agradeça porque não te mataram. Agradeça, agradeça, poderoso e bendito Deus. Nós nos juntamos aqui em o nome do Senhor Jesus, clamando ao Senhor, adorando e exaltando ao teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, meu Deus. Vem com o teu poder, vem com a tua graça, visita cada pessoa, cada pedido de oração que foi trazido no teu altar. Nós clamamos, nós cremos, em nome do Senhor Jesus. Milagres vão acontecer, coisas grandes vão acontecer, algo maravilhoso vai acontecer, e o Senhor será louvado, desde o nascente ao poente. Seja louvado e adorado o nome do Senhor. O Senhor conhece os desejos, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece as dores, o Senhor conhece as falhas, o Senhor conhece os caminhos dessa pessoa. Visita, meu Pai, visita os muitos que enviaram pedido de oração pela internet. Visita os que têm vivido uma atitude de depressão, de opressão, de tristeza, de dor, de crítica, de lamentação, porque sofreram demais. Muda, Senhor, a sorte do teu povo. A palavra do Senhor diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Cada um de nós aqui está profetizando a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém, meus queridos. No sábado vai haver o sábado de intercessão. Nós já vamos encerrar com uma canção. No sábado vai haver o sábado de intercessão, e os seus pedidos de oração estarão todos diante de Deus, diante do altar. Você é convidado a participar do sábado de intercessão. Envia aí por mensagem o horário que você pode participar, porque não pode ter aglomeração de pessoas, tá? Então a gente vai espalhar todo mundo em 12 horários, e a agenda está toda vazia. Estou abrindo ela agora. Então você pode escolher o seu horário, das 6 da manhã até as 6 horas da tarde. Permitindo Deus, eu estarei aqui também durante as 12 horas. Você vem no seu horário, mas durante as 12 horas eu quero estar aqui intercedendo junto com você. Querido, que o Deus que ressuscitou seja contigo e abençoe tua vida. Eu vou orar agora em favor dos dízimos e ofertas que vieram aqui na igreja e dos que estão sendo feitos por transferência ou por depósito. Ore comigo, fale com Deus sobre a vida financeira destes e sobre a sua. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti o dízimo, a oferta do Teu povo, de cada pessoa que ofertou e dizimou também ontem, durante o relógio de oração. Meu Deus, eu peço a Tua bênção de maneira transbordante, que se cumpra a Tua palavra, Pai, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Abençoa aqueles que de coração fazem questão de entregar algo ao Senhor, e abençoa o que não tem, mas deseja ter, que seja abençoado de maneira que tenha, em nome de Jesus. Amém? Qual que está aí? Filho do Deus vivo. Vamos encerrar com essa canção. Louve a Deus, adore a Deus. Deus é maravilhoso.
Louve a Ele. Verbo vivo, nasceu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno, a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Verbo vivo, nasceu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, Venceu. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Tu és ungido de Deus. Adore Ele com alegria. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Obrigado, Jesus. Rocha inabalável. Obrigado pela ressurreição. Outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz sobre você e te dê a paz. Que de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, povo de Deus. Deus te abençoe. Fica com Deus. A igreja segue online todo dia. Deus te abençoe. Uma ótima semana.